Pergunta 67. O que todo pecado merece? Segundo a Bíblia, resposta: todo pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida quanto na que há de vir. Todo pecado será condenado. Existem duas formas de julgamento do pecado: ou na própria pessoa do pecador, ou em Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo, Deus julgou os nossos pecados em Cristo e nos justificou. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, aqueles que estão em Cristo estão justificados. Quem não está em Cristo está condenado. João 3,36 é muito claro sobre isso. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. E Deus pune efetivamente o pecado no pecador. Aquela ideia geral que se diz que Deus ama o pecador e odeia o pecado, ela é tão falsa quanto uma nota de R$3. Deus odeia o pecador e aquele que está no pecado. Por isso que Deus vai condenar o pecador, não o pecado. Se Deus amasse o pecador e odiasse o pecado, Deus salvaria o pecador, porque Ele ama, mas condenaria o pecado como se o pecado fosse um ente humano, fosse um ente com consciência do que faz. O pecado são ações do homem. Em primeiro lugar, o pecado ele parte da natureza pecaminosa do homem. O homem vai pecar porque o homem, no sentido ser humano, vai pecar porque é pecador por natureza. Então, o que é que nós vamos fazer desde que nascemos? Nós vamos pecar. Mas nós podemos ser alcançados pela graça de Deus durante a vida, e então a gente troca o pecado pela santificação. Ou Deus troca a nossa natureza, Deus nos dá um novo espírito, Deus faz com que nós cumpramos os seus mandamentos. Mas isso é uma operação de Deus, não uma operação nossa. É claro que Ele opera também na nossa vontade para que nós façamos o que Ele determina na sua lei, mas Ele nos dá a graça e o poder necessário para cumprir a sua vontade expressa na sua lei. Mas todo pecado merece a condenação. Então, essa ideia de que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, ela é falsa, ela não é teológica, ela não é bíblica, isso aí é um jargão comum que inventaram e se tem como verdade, mas não é verdade. Deus não vai condenar o pecado, Deus vai condenar o pecador. Então, abra sua Bíblia em Efésios 5:6, que são os textos indicados pela questão aqui. Efésios capítulo 5, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. 5:6. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois é por essa causa que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, em outra versão. E sobre o problema de Deus odiar o pecador, aquele que vive na prática contumaz do pecado, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo não tem capítulo. Abra sua Bíblia no Salmo 11, nós vamos ler os versículos do 5 ao 7. Salmo 11, do 5 ao 7. Por que Salmo não tem capítulo? Porque Salmo é hino, é número, é que nem o nosso cantor cristão. Nosso cantor cristão não tem capítulos. A gente não fala assim, vamos cantar o capítulo 323, Castelo Forte. Não, vamos cantar o hino de número 323, Castelo Forte. Salmo é a mesma coisa, salmo é saltério, é composição de hinos. Isso aqui era cantado no Templo de Jerusalém e era cantado pelos judeus em muitas ocasiões. Então, os salmos são hinos. Então, o salmo tem número, como os hinos têm números no cantor cristão. Então, salmo de número 11, versículos do 5 a 7, diz assim: preste muita atenção no que a palavra de Deus diz, para que a nossa teologia seja completamente fundada e firmada na palavra de Deus. O Senhor prova o justo e o ímpio. Olha o que diz aqui, e odeia. Quando a Bíblia diz que Deus odeia, não está usando uma metáfora, está usando uma palavra reta, direta, dizendo qual é o sentimento de Deus a respeito de pecadores. O Senhor prova o justo e o ímpio, e odeia o que ama a violência.
Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios, não sobre as obras dos ímpios, mas sobre os próprios ímpios. A parte que lhes cabe será um vento abrasador, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto, mas os que não estão em Cristo, serão completamente rechaçados diante da presença do Senhor e da glória do seu poder. Aí no Salmo 7, Salmo 7, versículos do 11 ao 13. Diz assim, Salmo 7, do 11 ao 13. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada, seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. O caminho é arrependimento segundo as Escrituras. Salmo 145, versículo 20. Vamos ver. Salmo 145, versículo 20. Diz assim, Salmo 145, versículo 20. O Senhor preserva todos os que o amam, mas destrói todos os ímpios. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja e levar o seu povo, Ele vai levar o povo que está nele, em Cristo. Os outros serão condenados. Se você não está em Cristo, você vai sofrer a eterna condenação de Deus na eternidade. Se você está em Cristo, você vai ser arrebatado aos céus e vai gozar para sempre da presença do Senhor. Se nós não soubermos distinguir essas coisas, nós tratamos Deus como um ser completamente devasso. Se você imagina que Deus vai salvar todo mundo, realmente você não conhece a Deus e você acha que Deus é um ser sem caráter. Deus é um ser que não cumpre sequer a lei que estabelece. Deus é um ser nojento até. Porque imagine uma coisa. Você aprova que o indivíduo entre numa casa, mate pessoas inocentes e não sofra nenhuma condenação? Você pode imaginar um indivíduo estuprador que entra no meio da sua família e estupra sua filha menor ou sua esposa? E você acha que esse indivíduo não merece nenhuma condenação? Você acha que ele é super legal? Foi a sociedade. Se foi a sociedade, por que você não faz a mesma coisa? Por que todos não fazem isso, se a culpa é da sociedade? Aliás, a grande maioria da sociedade não faz isso. O indivíduo veio da pobreza. Aí então o fim dele é ser bandido? Eu posso dar o meu testemunho pessoal. Eu não tive nem o que comer e não sou bandido. Eu fui muito pobre. Não sou rico hoje, mas fui muito pobre. Mas eu estudei nas escolas públicas, eu procurei fazer alguma coisa, eu procurei seguir o exemplo do meu pai, por exemplo, do meu avô. E não me tornei bandido. Não é a pobreza que leva o indivíduo ao banditismo. É a falta de temor a Deus. E outra, não é a maioria da sociedade que é bandida. Aliás, a grande maioria da sociedade é muito trabalhadora e lutadora. Então, não é a sociedade que leva o indivíduo a ser o que ele é, um estuprador, um bandido, é isso. Não põe a culpa em outra coisa. A culpa é da própria pessoa que quis ir por aquele caminho. Aí você imagina, bom, mas Deus criou a todos e vai condenar alguns? Claro que vai. Ele é um justo juiz. Ele tem caráter. Ele tem normas, ele tem regra. Por que ele iria salvar a mim, que faço a vontade dele, e a você, que é crente no Senhor Jesus Cristo, que procura cumprir com seus deveres, que procura conhecer a palavra dele, que procura aplicar a palavra dele à sua vida diária, e mesmo que erre em alguma coisa, arrepende-se e volta a praticar o que é bom, e Deus vai salvar a mim, tudo bem. Mas por que ele salvaria e não condenaria um indivíduo que
ostensivamente é contra ele e tem prazer no próprio pecado. Se Deus não tem caráter, Deus trata o justo como injusto, Deus trata o bem como o mal. Atribuir a Deus salvação de pessoas que são condenáveis é dizer que Deus é um juiz injusto. Ou Deus nem juiz é, Deus seria apenas um ser presunçoso que faz o que bem entende, sem levar em conta os princípios de moral e de justiça que ele mesmo estabeleceu. Deus não pode salvar pessoas que não devem ser salvas. Deus salva quem está em Cristo, aqueles que ele chama. Portanto, respondendo à pergunta aqui, o que todo pecado merece? Todo pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida quanto na que há de vir.